dia, não estamos vendo mais nada. Aí pessoas saíram para ver se estava curado. Aí entraram de novo, a mesma luz dele. Aqui começa a ficar muito escuro. A nossa equipe está entrando com muito cuidado também. Segundo relatos de místicos e de índios que vivem nessa região, existem seres vivendo no fundo dessa caverna. E alguns dizem que seria o índio morcego. O índio lá na caverna sai só, mas é segredo, ninguém fala. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aí para mais um vídeo para vocês, pessoal. Lembrando mais uma vez que ainda não estou conseguindo gravar, então estamos se virando aí para trazer conteúdo para vocês. E hoje encontrei um conteúdo na internet aí, pessoal, muito interessante. Estava pesquisando ali, gente, sobre os povos indígenas do Xingu aí na Amazônia, relatos desses índios aí, gente, lembrando que eles são os primeiros povos que habitaram o Brasil, então eles trazem suas crenças desde o começo de tudo aí, gente. Há relatos dos indígenas aí que eles encontraram entradas subterrâneas aí e juram de pé junto que eles tiveram contato com esse povo superior que mora no subterrâneo lá, gente. Então, olha que interessante, será essa a entrada de Ratanabá, gente? Então, é uma matéria bem antiga que pouca gente viu. Então, eu tô trazendo para vocês aí. Então, vai estar todos os relatos aí desses indígenas aí para vocês, gente. Então, espero que vocês gostem e dá aquela força para mim, que eu tô fazendo de tudo para trazer conteúdo para vocês aí, para não deixar vocês sem vídeo, beleza, pessoal? Deixa aquele like, comenta bastante, se inscreve no canal, para dar aquela força pra gente. Então, sem mais delongas, vamos deixar esse vídeo aqui, vocês vão ficar de boca aberta, gente. Será que descobriram Ratanabá de verdade mesmo agora? Então, vamos prestar atenção nesse vídeo e relatos dos indígenas. Relatos da etnia indígena Kayapó-Metutirê. Antigamente, nós vivíamos no céu. Lá não existia noite e nem chuva. Um dia, durante a caça, um índio encontrou um tatu que, para escapar, cavou um enorme buraco e sumiu dentro dele. O caçador incrédulo ficou encantado com o que viu através do buraco. Era um outro mundo, com grandes rios serpenteando vastas florestas habitadas por animais e muitas palmeiras. O índio voltou para a aldeia contando a todos sua nova história. Curiosos, foram todos ver a novidade. Divididos entre entusiasmo e medo, decidiram que teceria uma longa corda para ver de perto o mundo lá de baixo. Quando a corda ficou pronta, o primeiro índio desceu. Muitos o seguiram. E, de repente, sem que ninguém esperasse, um velho inconformado com a debandada cortou com um machado de pedra a corda que ligava os dois mundos. Por isso, as estrelas lá no alto são nossos parentes que ainda vivem no céu. Contam os mais velhos que pelo buraco eles avistaram os rios Tocantins e Araguaia, uma região de floresta densa cercada de água. Por isso eles chamam a si mesmos de Membengocrê, o povo do buraco d'água. Mấy cô cá mẹ bà trời, cô thế mấy cái mà phải cái nhà ở bồi dưới một té đen, nhồi người này tin, phơi kín, ok, bên này rồi tung, mà cái gì kia bên này rồi tung, ok đấy, này cá mẹ bà trời nữa, mà na nghe toa. Relatos da etnia indígena Krahô. Marcou o dia pra mim, tal dia pra nós encontrar. Com 3 dias pra nós encontrar no mesmo lugar.
Aí quando deu 3 dias de manhãzinha, eu fui lá, o tatuzinho do mesmo, lá mesmo. Assim, do mesmo corpo de nós mesmo, de gente mesmo, cabelo comprido, uma pessoa assim branca mesmo, muito bonito, e conversa, mesmo a conversa que nós conversamos. Mas só que ele não é gente não, ele é o tatuzinho. Ele conversou sobre esse negócio de Vaiacá, uma pajé, né? Explicou tudo, perguntou se eu tinha coragem mesmo de topar. Eu falei, também pensei assim, que eu tinha vontade mesmo de topar, aprender esse emprego aqui. Os xamãs enxergam mais longe. Eles entram nos rios e lagos, voam pelo ar, entram dentro da terra, no mundo subterrâneo, ou chegam ao mundo celeste, na direção das imagens mitológicas, as imagens que formam sua cultura, na direção do poder, da luz de Deus. Esta visão traz para o pajé os poderes xamânicos. É bonito quando o espírito do animal, a gente sente ele, é? Moço, é bonito. É muito bonito. A gente sente medo, mas a gente tem que arriscar para não morrer. E ele fala em língua craô? Bom, quer dizer que isto, para mim mesmo, quando eu fui descobrir, isto foi uma espécie de um fogo assim, um fogo que eu nunca tinha visto na minha vida, nem no sonho. Mas nesse dia eu vi. É como aqui, tá essa fumaça aqui, só que ela não tinha fumaça. Ela não tinha fumaça. Ela tinha assim era quase assim, tipo uma tora, mas dentro dessa tora que tinha essa brasa, alumiava assim. Era como se estivesse tomando fogo. Isso foi um sonho? Não, isso foi aquele momento para que eu chegasse, né, ter esse poder dessa natureza. É o tatuzinho, é o que ele me escolheu e interessou comigo para eu ser o Vaiacá, né? Aí com o Maoso, ele mesmo que me fez esse tipo desse trabalho. Ele que me ensinou, ele que me deu esse negócio de Vaiacá, tudo em mim. Aí ele me despassou para mim. Aí do jeitinho que o tatuzinho enxerga, eu enxergo, porque o tatuzinho fica debaixo do chão, mas enxerga longe. Dentro do chão, mas ele enxerga até por fora, assim, enxerga muito longe. E eu sou uma pessoa também, se eu estiver dentro de uma buraca assim funda, eu enxergo por fora. Mas dentro do buraco assim, enxerga. Então, eu tive que me arriscar, né? Tive que mergulhar atrás disso para apanhar aquele fogo que brilhava lá dentro e depois retornar para fora. É muito difícil a pessoa entrar e voltar. É muito difícil, não é todos não. Então eu me arrisquei, eu entrei e voltei. Mas também a dor que eu sentia no corpo, dor de barriga, dor de cabeça, cansadeiro também, acabou. São raros aqueles que têm contato direto, né? Sim. Propriamente dito. Mas nós diríamos que o professor Henrique José de Souza, ele tinha uma estreita ligação com esses seres. Então o conhecimento que a eubiose traz para as pessoas vem a partir desses mundos, do mundo subterrâneo. O professor, justamente, ele é o intérprete, ele é o representante. Até você havia me falado sobre o governo oculto do mundo. Na face da Terra existe uma representação desse governo oculto do mundo, de modo que existe uma estreita ligação entre os seres da face da Terra e os seres do interior. Relato da etnia indígena Kalapalo. Você acredita na existência de terra subterrânea? Essa é uma pergunta que eu achei bastante interessante, até porque
Chalfim histórias. Histórias que meus pais, meus tios me contavam na aldeia. Na verdade, praticamente todas as crianças crescidas na tribo ouvem essa história, eu digo, nas aldeias do Alto Xingu, do Xingu em geral, né? Na existência de civilizações subterrâneas, eu diria assim. Olha só, nós, assim, os indígenas do Alto Xingu, do Xingu em geral, um índio, por si só, ele já acredita nessas existências. A espiritualidade do índio é muito aguçada. A crença do índio em relação ao verde, em relação à existência humana, ela é muito aflorada. Muitos indígenas levam isso ao pé da letra. Não vê como simples lenda, não vê como simples história que não tem sentido. Para nós, eu digo para nós, indígenas do Xingu, toda essa história que nossos ancestrais nos contam, as histórias que nossos avós contam, a gente leva muito a sério. Até porque essas histórias, elas não nasceram do nada. Elas foram passadas em geração até nos dias de hoje. Seria isso tudo uma grande coincidência? Ou simplesmente todas as etnias indígenas vêm do mundo intraterreno? Relatos da etnia indígena Chavante. Todo mundo quer saber o mistério da caverna Lagoa Encantada, mas nós já vimos o disco voador, sempre nós vimos até 2 horas da manhã. Eu já vi muito. O cacique Aniceto conduziu a equipe por uma trilha em meio à mata fechada. Foram aproximadamente 40 minutos de caminhada e, enfim, a impressionante visão. Faz ano que sai daqui, a luz passa na aldeia, igual o disco voador. É luz mesmo que espalha até aqui. Já vimos muito. Quando eu era muito jovem, entre 14 anos e 15 anos, brincávamos dentro da lagoa até no meio. Um dia acontecia que nós vimos bem redondinho no meio da lagoa, a luz bem brilhante. Nós vimos e nós olhamos nos olhos. Aí nunca nós banhamos mais. Por isso eu considero como um mistério. Algo estranho acontecia na lagoa, chamando a atenção de Teresa Luckner, líder do grupo. Éramos 6 pessoas e quando a gente terminou a meditação, 6 horas da tarde, né, começaram a sair luzes da lagoa. E eram todas luzes assim, ó. Foram muitas, elas só saíam, elas não voltavam. E foi das 6 horas até 7 horas da noite. E depois, mais tarde, quando a gente subiu para o carro, daí tinha uma nave bem grande aqui em cima. Segundo o cacique, algumas luzes que sobrevoam essa aldeia, provavelmente elas apagam aqui perto dessa caverna, não é isso, cacique? É isso mesmo. Como que acontece, cacique? Quando passa na aldeia, não estamos vendo mais nada. Aí pessoas saíram para ver se estava curado, aí entraram de novo, a mesma luz dentro. Aqui começa a ficar muito escuro. A nossa equipe está entrando com muito cuidado também. Segundo relatos de místicos e de índios que vivem nessa região,
Existem seres vivendo no fundo dessa caverna e alguns dizem que seria o índio morcego. O índio lá na caverna sai só, mas é segredo, ninguém fala. O portal do Roncador, né, que fica esse mesmo ponto onde passei por essa experiência, Getúlio, né, passando com o DC-3, viu uma luz enorme em cima desse ponto. E ele quis saber o que tinha lá. Então ele fez a expedição do Aurélio, né, para essa região do Roncador. E lá, o próprio Getúlio esteve lá, pousou lá, nesse ponto, pesquisou. O Getúlio era um ser muito especial. Já sabia que tinha alguma coisa. Então, o Getúlio está lá embaixo, e o que aconteceu comigo foi na serra lá em cima, que é um encarpado, né, que tem, né, porque a montanha do Roncador ela é vermelha, né, toda avermelhada, e ela é plana, assim, né, bem cheia de detalhes, mas é bem vertical, né. Então eles também embaixo, estavam em cima, onde ele passou pela experiência. Ali é um chakra da Terra. Ali é o portal, né, que a gente chama Portal do Roncador, que é a entrada do Roncador. Tem as grutas e as... ali tem grutas enormes lá para dentro. Né? Tem os índios que tomam conta. Os índios é mais para frente, depois de Chavantina, 150 quilômetros mais 80. Que são reservas. Lá é muito mais, né, muito tem, mais forte. Esse local que tem a história onde o Brad Pitt vai fazer, né? Sim. Inclusive o cacique que eu conheci lá, o cacique Joãozinho, que já morreu, né? São índios bem típicos, chamantes. Para ir lá é muito complicado, né? Ele só vai lá de caminhão. Que guarda as embocaduras, né? O avô dele conheceu o Fausto. Ah, conheceu? E ele era moleque. E ele lembra do Fausto, esse cacique. Ele lembra do Fausto, que era um inglês, né? Era o Fausto, o Rimmel e o Jack, que era o filho dele, né? E o Fausto subiu exatamente ali, porque tem uma gruta que você sobe lá. Então o índio não entra. E pra onde vai? E todo mundo que entra sobe. Desaparece, você não acha corpo. Primeiro, que quem vai procurar também não volta. Né? Então ninguém quer ir procurar. Quer dizer, não acha corpo. Né? Então é complicado. É uma gruta enorme, tem 20 quilômetros, mas ela fecha até o teto. Você tem que perfurar para continuar ir para frente. Né? Tem muita jaguatirica, tem muita cascavel, tem muito morcego, né? Tem o gás do morcego, que eles evacuam no urina, né? Então você não pode mexer muito rapidamente, que você se auto-intoxica, né? De tanto gás que tem, chama gás de morcego. Né? Então o gás fica meio metro de altura, né? No máximo 1 metro, então você tem que andar muito devagar para não espalhar o gás, porque o gás sobe... Parece um filme de terror, né? Então você tem que andar lá que nem... Então esse filme já está rodando, né, Neymar? Acho que não sei. Está rodando esse filme. O Brad Pitt vai fazer o papel do Fausto. Ah, é? Vai. E essa caverna do lado esquerdo, né, tem uma região que você enfia a mão some. Só que de repente você não enfia a mão, passa inteiro, você some inteiro, aí não volta. Se a mão vai, você tira a mão ainda, né? Mas se você passa inteiro, né? Então esses foram mais alguns relatos dos povos indígenas aí sobre uma possível civilização subterrânea aí, gente. Então se você gostou, já deixa aquele like, se inscreve no canal e não esquece de ativar o sininho de notificações para sempre estarem recebendo o nosso conteúdo em primeira mão aí, gente.